Na aula de hoje, nós falaremos sobre charges e tirinhas. Você sabe o que é uma charge? Então, a charge, ela é uma ilustração, ou seja, ela é um desenho que vai apresentar um discurso humorístico e ela está muito presente em revistas e em jornais. Desculpa. Trata-se de desenhos que são elaborados por pessoas que recebem o nome de cartunistas, né? E essas pessoas, esses cartunistas, eles pegam algumas coisas que está acontecendo aí na sociedade e transformam isso num desenho, tá? Ele faz uma crítica a alguma coisa que está acontecendo e aí ele traz para o desenho, né? Permeado de uma ironia, de um tom humorístico, tá bom? Mas vamos lá. A charge é um texto no gênero textual? É. Tanto a charge quanto a tirinha são gêneros textuais, tá? São gêneros que vão combinar a linguagem verbal, que nós já estudamos. Lembra lá? Linguagem verbal é aquela linguagem que utiliza palavras, né? Que utiliza a parte escrita. E a não verbal é aquela que não utiliza palavras, ou seja, aquela linguagem que vai comunicar algo através de gestos, através de sons, através de cores, tá bom? Através de sinais. E qual que é o intuito, né? Para que serve esse gênero textual? Ele serve para indicar alguma opinião, para dar aí um juízo de valor, né? E esse juízo de valor, ele não é que é um juízo de valor, não é uma opinião geral da sociedade, tá? É um juízo de valor geral de quem escreve, de quem enuncia. Presta atenção nessa palavra. Enuncia, ou seja, aquela pessoa que vai escrever ou que vai produzir alguma coisa, tá bom? Quando você pega uma charge, você vai ler um texto, né? Pegou lá uma charge para ler ou uma tirinha, tá bom? Quando você vai ler, você tem que fazer uma inferência, uma analogia, você tem que pensar em alguma coisa que está acontecendo na sociedade, que já aconteceu, para você poder compreender. Se você não conseguir fazer essa análise, essa ligação com algo da sociedade, você não vai entender a charge, tá bom? E o principal objetivo é estabelecer uma opinião crítica sobre alguma coisa, tá bom? A charge, ela também tem um objetivo de persuadir. Nós já vimos também essa palavra persuadir. Persuadir, ou seja, ela tenta convencer aquela pessoa que está lendo sobre alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei aqui para vocês pensarem sobre essa charge aqui, ó. O que será que está acontecendo aqui nessa charge, né? Tem lá uma mulher com a bolsa na mão, vem um rapaz, né, não muito bem vestido e fala para ela: rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Numa situação normal, né? Chegou um assaltante para você e fala assim: olha, se você não me passar a bolsa, eu espirro. Tô nem aí, meu filho, sai espirrando, no máximo você vai me molhar, eu passo um paninho e vou embora com a minha bolsa. Mas, neste caso, pensa aí o que pode ser que essa charge esteja fazendo uma referência, né? Qual o momento atual, né, que nós estamos passando e que assusta o fato de espirrar, que é o coronavírus, né? Hoje as pessoas têm medo desses sintomas de resfriado, entendeu? Por isso que foi feita essa charge já fazendo uma referência ao coronavírus. Então, muito medo, muito mais, né? Assim, o medo ficou muito maior de morrer, né, dessa doença terrível, também quanto de levar um tiro, tá? Então dá para fazer uma relação entre os dois. Então vamos lá. Vamos lá para as características, né? Então, primeiro, sabia que a palavra charge, ela é uma palavra de origem francesa e que ela significa exagero, ataque violento, carga, né? Pensa nisso, exagero e ataque violento, tá? Não ataque violento de violentar, de porrada, tá, gente? Mas ataque violento mesmo de criticar alguma coisa, tá? Então, quais são as características? Ela vai retratar algo atual, tá? Ela é usada em notícias também. Ela pode retratar um fato social ou político de alguma relevância. Se origina nas notícias jornalísticas, ou seja, a charge, ela teve origem nas notícias, tá?
e ela reflete a imagem, o posicionamento do editorial do veículo. Ou seja, a charge, quando ela é publicada num determinado jornal, ela transmite para a charge o que aquele jornal defende. Por exemplo, se for falar de política, se é um jornal de direita, ele vai falar coisas de direita. Se é sobre esquerda, ele vai posicionar-se contra da esquerda, entendeu? Ou seja, criticando o outro lado, tá? E essa charge, ela também é chamada de texto visual, que utiliza ao mesmo tempo o humor para criticar, certo? Charge e tirinha, será que são a mesma coisa? Charge, tirinha, né? Elas são parecidas, mas elas não são as mesmas coisas, tá bom? Então, vamos lá. A tirinha, ela é uma narrativa curta que geralmente tem um personagem que ele é conhecido do público, tá? Na maioria dos casos, a fala desses personagens da tirinha aparecem igual nas histórias em quadrinhos, tá? Aparecem dentro daqueles balões. Ela é um gênero que se desmembrou da história em quadrinhos, tá? Então, a tirinha não é a mesma coisa que história em quadrinhos. E ela pode se apresentar entre 1 a 8 quadros. Qual que vai ser a diferença dela se ela só tem um quadro e a charge tem um quadro? A tirinha, ela tem uma narrativa. A charge, ela tem aquela cena, tá bom? Geralmente ela também é publicada em jornais, em revistas, só que ela também pode ser encontrada em todos os tipos aí de mídias digitais, tá bom? A temática também é humorística, também vai abordar assuntos do cotidiano, pode ser satírica, né? Pode estar zombando de alguma coisa, pode ser de cunho social, de cunho político e até existem tirinhas eróticas, tá bom? Então, qual que é a principal diferença? Como que eu vou saber exatamente se eu estou falando de charge ou se eu estou falando de tirinha, tá? Exatamente é o que eu acabei de falar, é o número de quadros, tá? A charge vai apresentar apenas um quadro e vai ser bastante impactante. Você vai ver aquela cena e você vai entender a história inteira, tá? A tirinha, ela vai vir acompanhada de uma história, tá bom? Então, a charge, você olha e você já entende. A tirinha, ela vai te contando uma historinha, tá? E aí, nós temos aqui esses 3 personagens, né? São 3 personagens que vocês encontram muito nas provas, principalmente nas provas de língua portuguesa, que é a Mafalda, o Calvin e o Agar, tá bom? Então, lembrem lá, geralmente, tanto a charge quanto a tirinha vão abordar algum tema atual, tá? Com muita crítica, tá bom? E aí, o que vocês. Lembra que eu acabei de falar? A tirinha normalmente ela vem com um personagem muito conhecido. Esses aqui são os mais conhecidos de língua portuguesa, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos essa tirinha aqui, ó. Tira ou tirinha é a mesma coisa? É, tá bom? A tira e a tira tá caindo em desuso a palavra tira, nós falamos em tirinha, tá? Então tem lá uma tirinha da Mafalda, e aí a Mafalda tá falando lá pro ursinho dela: olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque ele é um modelo reduzido. O original é um desastre, entendeu? Então ela está fazendo uma crítica à sociedade em geral. O mundo em si ele é muito feio, mas quando você olha aquele globo terrestre todo bonitão, você vê um outro mundo, tá? Aqui, olha, vamos lá. Será que essa imagem aqui é uma charge ou é uma tirinha? Tem lá, né, uma cena de um casamento no qual a noiva está com o celular na mão, o noivo está com o celular na mão e o padre, na hora de declarar o casamento, ele fala: agora eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. E aí? Existe uma crítica aqui? Existe algum fato atual aqui? E essa cena? É uma tirinha ou uma charge? Vamos lá?
Então, essa cena aqui é uma charge, ela não tem uma narrativa, ela tem um quadro só impactante, tá? E tá fazendo uma crítica, sim, às pessoas que utilizam muito a rede social para se promover, né? A vida bela na rede social, muito mais importante digital do que o presencial, certo? E agora, por esse lado aqui, nós temos aqui uma tirinha, né? Uma tirinha da Mafalda, novamente, no qual, tá vendo? Ó, existem algumas cenas e elas vão formando uma historinha, né? Ela fala lá como que é incrível a importância do dedo indicador, né? Que o patrão faz assim e o indicador, né, manda lá embora 3.000 funcionários vão para a rua. E se esse indicador ele deve fazer muito assim, deve ser o que aparece lá no jornal do indicador de desemprego, tá? É uma crítica que ela está fazendo ao desemprego, à situação que estamos vivendo, né? Principalmente agora depois dessa pandemia, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Se não entendeu, se ficou alguma dúvida, me procura, tá bom? Para a gente poder resolver, tá? Não esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha aí o vídeo com quem vocês acharem que merece aí uma aula desse tipo, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, tá ótimo? Beijinho, gente!